Bom, nesse vídeo eu estou trazendo uma questão da Escola Naval de 2017. Uma questão de análise combinatória, um problema de contagem. Então vamos lá. Calcule o número de soluções inteiras não negativas de x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5 mais x6 igual a 20, nas quais pelo menos 3 incógnitas são nulas, e assinale a opção correta. Aqui é a lista das alternativas. Como que a gente vai resolver essa questão? Bom, primeira coisa que eu vou fazer, vamos fazer o seguinte: essas incógnitas, x1, x2 até x6, a gente pode considerar isso aí como se fossem caixas. E os 20 que tem aqui seriam objetos. Então, seria como colocar distribuir 20 objetos em 6 caixas, com a seguinte condição, de que pelo menos 3 incógnitas, no caso 3 caixas, são nulas, ou seja, 3 caixas vazias, estão vazias. Tá? Então vamos escrever isso aqui. Então eu vou considerar então x1, x2 até x6 como caixas distintas, diferentes umas das outras. Tá? Na verdade são 6, né? 6 caixas distintas. E os 20, esse valor de 20 seriam 20 objetos. Com isso a gente consegue ter uma visualização melhor do problema. Tá ok? Então o problema fica: como distribuir 20 objetos em 6 caixas diferentes, em que haja pelo menos 3 caixas vazias, porque 3 incógnitas nulas significa 3 caixas vazias. E aqui observe que ele está dizendo pelo menos. Pelo menos implica em que haja exatamente 3, ou exatamente 4, ou exatamente 5. Portanto, a gente consegue dividir esse problema em 3 casos. Em 3 casos diferentes. E depois a gente une todos eles e obtém a resposta final. Então a gente teria um primeiro caso, exatamente 3 caixas vazias. Um segundo caso seria exatamente 4 caixas vazias. E finalmente um terceiro caso, onde há exatamente 5 caixas vazias. Bom, no final eu acabo somando todos eles e obtenho uma resposta final. Tá, então eu vou calcular isoladamente o total desse primeiro caso, vou somar com o total do segundo caso, vou somar com o total do terceiro caso e vou obter uma resposta final aqui. Tá certo? Essa é a estratégia. Então vamos começar aqui pelo primeiro caso, em que há exatamente 3 caixas vazias. Bom, como eu tenho 6 caixas ao todo, eu preciso escolher 3 para ficar vazias. 3 caixas que devem ficar vazias. Como eu posso escolher 3 caixas de 6? Através de uma combinação. Então é combinação de 6 caixas, 3 a 3. Certo? Para cada uma dessas combinações, então eu vou fazer um princípio multiplicativo. Eu vou ter agora uma quantidade de situações em que eu coloco 20 objetos em 3 caixas restantes. De quantas formas eu posso fazer isso? Bom, vamos pensar aqui um pouquinho. Vou fazer o seguinte, vamos representar aqui cada objeto como se fosse um ponto. Tá? Então eu vou desenhar os 20 aqui. Tá aqui os 20 objetos. E eu preciso separar esses 20 objetos em 3 grupos. Para colocar nas 3 caixas restantes. Eu vou representar essa separação que eu vou fazer. Eu vou separar ele em 3 grupos. Eu vou representar essa separação com uma barra. Então, por exemplo, se eu colocar uma barra aqui, só um exemplo, né? Se eu colocar uma barra aqui, o que eu fiz? Eu dividi em 2 partes. Então eu colocaria em 2 caixas, mas eu preciso colocar em 3 caixas. Então vamos colocar uma segunda barra. Digamos que eu tenha escolhido colocar a barra aqui. Certo? Então eu vou colocar, aqui eu tenho agora 3 grupos, então eu posso colocar em 3 caixas. Então de quantas formas eu posso fazer isso? Observe que a questão é de quantas formas eu posso colocar uma barra entre os pontos. Então o problema ficou dessa forma. Então, por exemplo, eu tenho um espaço entre os pontos. Quantos espaços eu tenho entre os pontos? Esses espaços a gente chama de intercelas. Quantas intercelas eu tenho entre os pontos? Como eu tenho 20 pontos, eu tenho na verdade 19 intercelas. Então eu posso escolher 2
intercelas de 19. Portanto, eu tenho uma combinação de 19, 2 a 2. Então esse aqui é o total do primeiro caso. Vamos calcular isso aqui? Combinação de 6, 3 a 3. Combinação de 19, 2 a 2. Então isso aqui vai resultar no seguinte: 17 cancela com 17, 3 fatorial com 3 fatorial. Bom, 3 fatorial é 6, 3 vezes 2, né? Então eu já simplifico com esse 6 aqui. Aqui eu tenho um 2. Esse 2 eu posso simplificar com esse 4 aqui, né? Então aqui é 2, simplifica com esse 4, fica 2 aqui. Então 5 vezes 2, 10. Vezes o que sobrou aqui, 19. Vezes 18. Isso aqui, esse cálculo eu já fiz antes, vai dar 3.420. Tá, ok? Então 3.420 é o total de casos do primeiro o total do primeiro caso, 3.420. Agora vamos calcular o segundo e o terceiro. Então o segundo caso é onde há exatamente 4 caixas vazias. Bom, se há exatamente 4 caixas vazias em 6, eu tenho então combinação de 6, 4 a 4, formas de escolher 4 caixas para ficarem vazias. Para cada uma dessas escolhas eu tenho o quê? Me sobraram 2 caixas para colocar 20 objetos. Então vamos olhar aqui de novo aqui para os pontos. Eu continuo tendo 19 intercelas, só que eu só vou precisar de uma barra e não de 2. Então eu posso escolher uma barra em 19. Né? Eu vou ter 19 intercelas, então eu preciso colocar uma barra em uma dessas 19. De quantas formas diferentes eu tenho para fazer isso? De 19 maneiras. Bem simples. Então esse cálculo fica... Aqui ficou 15 vezes 19, portanto, eu já fiz esse cálculo antes, isso aqui dá 285. Tá, então esse é o total do segundo caso, a gente coloca aqui 285. E finalmente o terceiro caso. O terceiro caso é o mais simples de todos. Eu preciso escolher 5 para ficarem vazias, 5 caixas. E eu tenho 6 ao todo. Então eu posso fazer isso, na verdade, de combinação de 6, 5 a 5, que vai dar 6, né? Depois vai me restar apenas uma caixa para colocar os 20 objetos. Portanto, só tem uma forma. Então isso aqui vai dar o total de 6, ok? Então vamos colocar aqui 6 e efetuar essa conta aqui agora. 3.420 mais 285 mais 6. Eu já fiz esse cálculo, isso aqui resulta 3.711, que corresponde exatamente a letra E do problema. E chegamos ao fim. É isso aí. Se você gostou, não esquece de deixar um like, ou fazer algum comentário se quiser, ou se não for inscrito, se inscreva, divulgue o vídeo, compartilhe. Isso me incentiva a continuar aqui no meu canal colocando os vídeos de resolução de problemas. Tá legal? É isso aí, obrigado.